Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís e hoje eu vou falar sobre a diferença entre a SCP e a SPE. Quais as vantagens, quais são as principais diferenças que você pode ter nessas duas estruturas aplicadas aí na sua obra. Mas antes, como sempre, eu venho pedindo para vocês, curta esse vídeo aqui e, se possível, se inscreva no canal para que essa informação possa chegar mais longe e a mais pessoas. Combinado? Bom, tratando um pouco sobre as principais diferenças de uma SPE, Sociedade de Patrimônio Específico, e uma SCP, Sociedade em Conta de Participação, a gente tem dois pontos que são muito importantes dentre elas. Primeiro eu vou falar da SPE. A SPE, ela é uma sociedade criada com outros sócios, né? Você tem realmente o sócio ali direto, você entra no contrato social dessa empresa, você tem a participação de um terceiro e você acaba tendo esse vínculo. A gente sabe que ter sociedade hoje em dia é algo muito importante e que você tem que avaliar muito bem com quem você faz essa sociedade. Tá? A SPE, você acaba tendo esse vínculo realmente societário com essa pessoa, seja pessoa ou seja empresa. O que isso pode acontecer? Quando a gente tem a sociedade, você tem uma ligação direta com aquela pessoa ou empresa e tudo que acontece na vida financeira daquela pessoa pode impactar diretamente a vida financeira da sua empresa. Então a SPE tem essa característica. Falando em SCP, diretamente desta característica, a SCP você não vira sócio da empresa, né? Você tem um acordo, você tem um contrato que visa ali um investimento, que visa ali um retorno de investimento, e você tem um contrato que chamamos de contrato de gaveta com essa empresa, e você acaba não tendo esse vínculo societário com essa pessoa. Tá? Essa é a principal característica que eu vejo de diferença dentre elas. A SPE também tem registro na junta comercial, ou seja, ela tem personalidade jurídica e tem registro na Receita Federal. A SCP, diante desse ponto, que é o registro, a SCP é somente registrada na Receita Federal, não tendo uma personalidade jurídica, ou seja, é um contrato de gaveta, né? Conforme falamos. Outra característica muito importante dentre elas é que a SPE ela tem um prazo determinado para acontecer e ela acontece para um empreendimento. Vamos entender isso. Quando eu estou abrindo uma SPE, eu abro essa SPE para fazer o empreendimento tal, que inicia-se na data tal e tem uma previsão de término até a data tal, né? Então, tem um propósito específico e uma data ali aproximada de término. A gente sabe que essas datas elas são realmente aproximadas, mas elas precisam constar em contrato social para uma SPE. Falando dessa característica na SCP, a SCP ela não tem essa formalidade, não precisa ser exatamente com um prazo determinado, mas ela tem ali no seu objeto a descrição do que é o investimento, sobre o que vai ser feito, sobre qual, de repente, empreendimento você está sendo investido. Então tem essa característica, só não teria o prazo determinado para executar essa sociedade. Mas Thaís, qual que é a diferença que eu tenho dentre as empresas? Qual que é a melhor para o meu negócio? É o que a gente sempre fala aqui para todos os clientes quando estamos fazendo o planejamento tributário. A opção, a escolha, o melhor é sempre com relação ao que você está executando no seu negócio. Não tem como eu falar, olha, a SPE é melhor, a SCP é melhor, porque tem que entender o seu cenário, a forma como você está atuando aí dentro do seu negócio, para que a gente entenda qual que é a melhor forma de formalizar isso. Tá? Tem alguns pontos que eu anotei de diferença de ônus e bônus dentre as duas empresas, né? A SPE, ela tem ali um investimento, o investidor entra, aporta um dinheiro, tem um rendimento que já está estabelecido ali, depende do acordo que foi feito entre eles, esse rendimento pode ser muito bom, né? Dependendo do acordo que foi feito. Então isso é uma boa opção.
E esse lucro do investidor dentro da SCP, ele sai como isento. Então, o investidor pode declarar esse valor no seu imposto de renda e ele estaria totalmente legal. Uma característica ruim da SPE é a questão de ser sócio. Você realmente está vinculado socialmente, né, com um contrato social a uma outra pessoa. Então, se um fundo de investimento, de repente, quiser aportar, por exemplo, na Dona Cruz e abrirmos uma SPE para construir algo, esse fundo ele está diretamente ligado à empresa, tendo esse ônus como uma parte ruim, né? Você não conhece de fato ali alguém para você ser sócio dessa empresa ou pessoa. Uma característica também que tem que ser analisada dentro da SPE é quando você entra como sócio dentro de uma empresa, você está sujeito a ter lucro e prejuízo. Depende da relação, depende do resultado desse empreendimento. Então, estou construindo, foi um sucesso de vendas, deu lucro? Ótimo. Distribui ali o rendimento aos sócios. Não foi tão bom, deu prejuízo, tivemos um problema em obra, não conseguimos vender as unidades, também participa da empresa com prejuízo, né? Então, para você entrar numa sociedade como a SPE, você precisa ter muito bem estabelecido a forma como você quer operar aquilo ali, porque você participa do ônus e do bônus, beleza? Esse é o conhecimento de hoje, não esquece de curtir aqui o vídeo e, se possível, se inscreva no canal, beleza? Um abraço!